Estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 645 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a um amigo, uma amiga. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembrar que nós criamos o Clube de Membros. É um negócio super legal, super bacana. É um material exclusivo que a gente produz durante o mês e vai alimentando o Clube de Membros. É exclusivo esse material. Tem duas formas de fazer parte do clube. Clique ali que vocês têm todas as informações. Lembro também que vocês podem me seguir no Twitter pelo Villa Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Vocês podem encontrar lá os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Estava olhando todo o material, todas as coisas por aqui, acompanhei, né? Lembrar, o Paulo Guedes esteve lá depondo finalmente na Câmara dos Deputados, mentiu, falando sobre a offshore, disse que ele não teve nenhum problema com a questão do câmbio, ele não foi favorecido por nada. E uma vez, ele diz assim, uma vez eu falei que se o câmbio chegar a R$5 é porque eu falei muita besteira. Volta e meia tem um economista mais engraçadinho que fala que eu fiz muita besteira. Pô, mas... primeiro, primarismo do raciocínio, o que mostra que ele é um medíocre, digno de fazer parte desse governo, né? E segundo, ele falou isso mesmo, o dólar estava 4,20, 4,30. Olha já o que aconteceu com o dólar, né? E isso, o reflexo que isso tem na vida de todos nós, especialmente os mais pobres, porque no caso do Brasil é um efeito multiplicador disso. Basta ver o que ocorre na questão dos combustíveis, a inflação de alimentos e tudo que nós sabemos. Vamos apresentar todas essas questões. Falou um monte de bobagem e tal, não explicou absolutamente nada, foi favorecido, mas teve de ir lá agora e mentiu. E alguns deputados agiram bem, perguntaram e estão de parabéns, né? Vamos lá, então. Vamos seguir em frente. Eu acho que tem uma coisa importante que eu gostaria de lembrar. Antes que eu não me esqueça, lembra que nós destacamos que a questão daquele apoiador, né, que a gente não sabia quem era, vem a voz do fundo, a câmera está no Bolsonaro, que fez o exemplo lá, deu um exemplo muito positivo do Adolf Hitler, né? Outro dia, naquele cercadinho, aquele que vale um estudo de antropologia política, né? E eu alertei aqui que o Bolsonaro não contradisse, e aí deu exemplo de educação moral e cívica. Estou lendo aqui uma matéria na Folha Online justamente hoje sobre isso que nós comentamos ontem. Ou seja, apoiador sugere educação implantada por Hitler e Bolsonaro não reprime. Na conversa, o presidente disse que gostaria que as escolas tivessem educação moral e cívica, como se tivesse uma vinculação dessa disciplina com o nazismo, né, e que seria boa para a educação brasileira. Aquilo que eu sempre falo, nunca é demais, e eu falei ontem, hoje está aqui, legal, parabéns, de que o nazismo vai estando presente na sociedade brasileira. Em comentários, tivemos a semana passada a proposta econômica de um gênio da raça, não aconteceu quase nada, eu falei, uns falaram, e foi, né, que propôs solucionar a crise econômica matando todos os judeus, os brasileiros de origem judaica que se apropriam dos bens. Parabéns, tal. Tem esse e uma série de outras referências sobre em defesa antissemita, defendendo o Holocausto, e por aí vai. É o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma forma de um nazismo tropicalizado, e que adentrou o cotidiano, até da fala das pessoas, da política, e isso é um perigo, porque vai minando a base do que eu mostro sempre, que é a Constituição de 1988 e do Estado democrático de direito. Então, queria deixar registrado isso. Uma outra coisa, antes de entrar na questão principal, vi também notícias, tem várias pessoas com que eu converso muito aí, e que sempre me dizem o seguinte, olha, registram, né? Olha, pode ser, se o Lula vê que está caindo nas pesquisas, ele não saia candidato, transfira para o Jaiminho, conhecido como Fernando Haddad também, o codinome Fernando Haddad, né? O Jaiminho, aquele do seriado Chaves, né? Então,
E hoje já vi umas notícias assim, não sei, quando essa pessoa já me falou isso só há 3 meses atrás, né? Eu achei um pouco exagerado, mas parece que ele estava certo, não sei. Vamos ver o que vai acontecer, o andar da carruagem, vai ter muita pesquisa essa semana ainda, vamos ver o que vai acontecer. Eu queria só alertar para depois, um dia, em outro encontro, a gente explorar essa questão. Queria lembrar também que o meu livro, eu vi agora o primeiro comentário, porque o livro está, agora que nós estamos começando a divulgar, né? Um país chamado Brasil, a história do Brasil descobrindo ao século XXI, lançamento presencial. Dia 13 de dezembro, a partir das 17 horas, Livraria da Vila, Shopping Higienópolis, né? Em São Paulo, tá bom? Pode ser chegar pela Praça Marechal Deodoro, pelo metrô, tem quem for de transporte coletivo, tem os outros que descem a Avenida Angélica, quem for de automóvel, que tem lá um monte de lugar para estacionar ali na região. E a Deutsche Welle tem uma entrevista bem interessante, viu? Que foi feita pelo Edson Veiga, só vocês colocarem Deutsche Welle, tem lá a primeira entrevista de uma série delas que nós vamos fazer até a semana de lançamento, que é a semana que inicia dia 13 de dezembro, que é uma segunda-feira. Falei, vamos aproveitar, então, fazer essa lembrança aqui, antes que eu me esqueça. Tem uma questão que eu tenho destacado aqui, falado com vocês, que é a questão do agronegócio e agrotroglodita, né? Os agrotrogloditas, em números absolutos, são muito maiores do que o do agronegócio. Aqueles que têm inserção no mercado internacional têm de ter boas práticas, não colocam suas mercadorias, etc, etc, etc. São formados por grandes empresas, conseguem entender a globalização, etc. E tem os agrotrogloditas, que numericamente, em números absolutos, em números de proprietários, né, são muito maiores, e eu sempre dei o representante, né, pegando a ProSoja, o presidente agrotroglodita e o vice agronegócio. Né. Citei aqui, esses dias, inclusive. O incrível, e acertei em cheio. Hoje, tem na edição eletrônica, eu estou lendo aqui do Globo, a chamada na parte de economia. União Europeia não é mais dona do mundo e o Brasil deixou de ser colônia, fecha aspas, afirmam produtores de soja. Fui ler isso, falei, pera, o que tem a ver alhos com bugalhos? Né? A Associação do Setor afirma que a iniciativa dos europeus de proibir a entrada de produtos extraídos de áreas desmatadas é afronta à soberania nacional. Vou repetir. A Associação do Setor, a tal de AproSoja, eu falando agora, afirma que a iniciativa dos europeus de proibir a entrada de produtos extraídos de áreas desmatadas é afronta à soberania nacional. Para eles, pode desmatar mesmo, que tudo bem, da ProSoja. Aí vem um texto, vem a nota da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, é bem aquilo que eu falei, exatamente, com alegações assim, as mais patéticas, tal. E eu tinha falado aqui quantas vezes que teria uma reação, primeiro da Europa, isso vai se espalhar, primeiro da União Europeia, né? Depois vai espalhar para outras regiões do mundo, de que vai haver uma resistência em relação à destruição do meio ambiente e a relação com a produção de grãos e carne. Né? E agora, justamente, já está começando, a União Europeia já sinalizou, e aí veio essa nota que é patética, porque uma nota desse tipo não muda absolutamente nada, não vem com essa história de que eles vão passar fome se não comprar do Brasil. Tem uma série de outros produtores de grãos e carne que estão só esperando a oportunidade para colocar um pé lá no mercado europeu, e o Brasil vai perder esse espaço devido à ação desses produtores que acham que essa linguagem assusta alguém. Né? De que vocês pensam que aqui nós somos colônia? Não somos, não, sabe? Vocês não são a nossa metrópole. Bem, o lado positivo, vamos ser otimistas, né? O lado positivo é que ele sabe que existia um sistema colonial, não fala disso, porque ele já é demais para o presidente da ProSoja. Aí os neurônios dá curto-circuito, são pouquíssimos, 3 ou 4, tem dificuldades de contato os neurônios, aí dá curto-circuito. Mas falou em relação à metrópole, colônia, então eu sugiro ao presidente da ProSoja aprender um pouquinho sobre o sistema colonial. Leia o meu livro, leia devagar, tal, leia, e aí você vai entender o que é o sistema colonial. Não tem nenhuma relação, evidentemente, com as questões que a União Europeia está colocando sobre meio ambiente. É outra coisa. Então, ele está fazendo o famoso, como dizia o Sérgio Porto, samba do crioulo doido. Joaquim José da Silva Xavier pensava que era todo mundo, e aí vai embora, tal, e aí vai para Diamantina, e tem todas aquelas histórias engraçadíssimas da letra. Ou seja,
o sujeito não conhece nada de história, mas é uma característica. Eu já estou percebendo que é uma espécie do DNA bolsonarista. O general Heleno, que eu tenho o general Heleno no meu coração, o general do Exército Brancaleone, porque não é do Exército Brasileiro, do Exército Brancaleone, grande general Heleno, aquele que disse que o forte lá, Príncipe da Beira, lá no Rio Guaporé, né, em Rondônia, foi na época pombalina, viu, general Heleno? A época pombalina está aqui também, para o senhor saber, tá? Não é de pomba. Não. Marquês de Pombal, tudo bem, generalzinho? Tá? General, tá nervosinho? Quasímodo, né? Então, e ele disse, em Portugal, não sei o que as pessoas fazem em Portugal, nós pagamos 500 mil reais dessa brincadeira de Portugal, mas tudo bem, né? Nós estamos aí para isso, o brasileiro é tão bonzinho, diria Kate Lira, né? Bem, aí ele disse lá numa mesa redonda que no século XIX, lá ao Forte da Beira, que ele nem sabe direito que é na segunda metade do século XVIII, tem a ver com a Reforma Pombalina, depois tem a ver com toda a discussão que começa especialmente com o Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso, podia dar uma bibliografia que está citada aqui, viu, o general do Exército Brancaleone? Está aqui, ó. Tá? Aí ele diz o seguinte, grande general Heleno, 4 estrelas, hein? Não é do Exército Brasileiro, do Exército Brancaleone. Ele disse o seguinte, os portugueses, lá não tinha pedra em Rondônia, sabe como a pedra veio da Europa, e só faltou falar mármore de Carrara. Grande general Heleno! E sabe como elas chegaram, as pedras, ao rio Guaporé, lá em Rondônia? De caravela, ele diz, uma hora e 52 minutos. Dá uma entrada ali, tá lá. 1 hora, né, 52 minutos, ele disse, chegou de caravela, grande general Heleno, és um gênio, hein? Grande Beócio, né? Grande, 4 estrelas teu Beócio, e nós pagamos a educação, ele nunca trabalhou, nós pagamos tudo dele, grande homem, um gênio, hein? Então, eu sugiro a ele, eu estou querendo ajudar, né? Eu sou uma espécie de Cândido, eu sou um cara otimista, acredito que o general Heleno um dia pode ter um conhecimento assim de um aluno da 5ª série do ensino fundamental, né? Então, vamos entender um pouquinho. Caravela em Rondônia no século XVIII. Parabéns, e as pedras foram trazidas da Europa para a construção do forte. Parabéns, general Heleno, grande general Heleno. Esse está aí, general 4 estrelas. Cantava de galo, lembra nas manifestações golpistas ele presente, o Quasímodo, andando assim, o Quasímodo? Sim, grande figura. Aí é violentão, queria ver esse homem no dia D, queria ver, estou lendo agora aqui, publicado até pelo Exército, hein? Biblioteca do Exército. Uma biografia de um americano, Cecil Curley, sobre o general Giap, que é o grande general do século XX, né? Venceu os japoneses, os franceses, os americanos e os chineses. Cara, não é fácil. Professor de história, hein? Cuidado, hein? Será que... Não, eu estou fora. Mas eu estava lendo isso daqui, pensando, será que ele não lê nada? Os cursos que ele fez, ele não tem a mínima ideia de história, né? E entender um pouquinho de cronologia, evitar o anacronismo, um pouco de estudo, né? E não sei, você vê o Pazuello em qualquer lugar, eu falei, não seria no máximo cabo, e olha lá, seria um escracho se fosse cabo. Aqui é general, de 3 estrelas, que é o máximo que pode ter na arma dele, e é um incapaz, um idiota. Né? Mas a idiotia é interessante que não, e veja como idiota gosta de idiota. Há uma relação que a gente poderia fazer filosófica no campo da filosofia política. Idiota busca se cercar de idiotas. Heleno é um idiota, Pazuello é um idiota, a caterva verde-oliva que está no Palácio do Planalto são idiotas, né? Idiotas, e os exemplos de idiotia não faltam, e temos o maior deles, claro, que está nos píncaros da glória da idiotia. Quem? Jair Asmodeu Bolsonaro. Esse é fantástico. Tal. Ele está dizendo agora, não sei se vocês estão acompanhando, que ele vai pondo um monte de notícias, tal, e uma delas, o Asmodeu disse o seguinte, que ele estava falando, tal, e agora diz que a filiação dele pode ser que ele espere março do ano que vem. Ou seja, se ele for esperar março, se isso se efetivar, todos os acordos regionais do PL vão rachar,
Porque os candidatos a deputado estadual, federal, governadores, senadores, vão depender de fechar a aliança nacional para ver como é que fica a composição nas 27 unidades da federação. Isso vai ser o caos. O Valdemar da Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes, né, que dá nó em pingo d'água, que vende a mãe e entrega, vai, evidentemente, não vai gostar da história, porque vai rachar o partido. Então, ele está aqui, que eu já tinha dito para vocês. Ele, lembra, já era para ter ocorrido a filiação. Tinha escolhido, falou, não, vamos fazer a filiação agora dia 22, né, que ele tinha falado que era dia 22, que era segunda-feira, né, a princípio, certo momento. Ontem já teria sido a filiação. Aí, tem uns probleminhas ali, uns problemas acolá, né? Porque é dinheiro, é a questão do fundo partidário e do fundo eleitoral, que ele quer ter a chave e entregar para o filho, o Bananinha, que hoje, outra vez, o Bananinha é um exemplo da idiotia. Pai idiota, filho idiota, claro, não precisa de exame de DNA do ratinho. Hoje ele, mais uma vez, mostrou quão elegante, quão culto, e seria um grande embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Como o pai queria. O Brasil ficou discutindo isso mesmo. Ele esteve aqui na Fiesp, e os empresários, que são pessoas sérias, grandes lideranças, a maior parte não tem indústria, grandes lideranças, tal, né? A indústria, o país se desindustrializando, eles nem aí, só na mamata. E trouxeram o Bananinha, apresentaram para o empresariado o Bananinha. E todos lá, e um deles, um empresário fantástico, um gênio da indústria brasileira, do século XXI, que está naufragando, né, disse o seguinte: é muito bom que ele seja embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que ele é amigo da família Trump, vai facilitar os nossos negócios. Amigo, o Bananinha, acho que o Bananinha aí, o Xuxo, que é o primeiro-ministro britânico na guerra, né? Xuxo, é esse que não sabia que era o Kissinger. Quem é Kissinger? E teve aí, tá, os empresários são uma piada, ridículos, rastaqueras. O Roberto Simples deve ter uma vergonha dessa caterva aí da Fiesp, que nem... Mas aí, hoje ele superou, ele estava o Paulo Guedes lá, então ele não aparece em Brasília, porque ele é mandrião, tal qual o pai. Vagabundagem passa de pai para filho. É mandrião, não trabalha. E quantas vezes eu falei, agora já está consagrado, fico satisfeito, todos estão chamando o sujeito de mandrião. Bem, aí foi lá na audiência do Paulo Guedes para mostrar, falou um pouquinho, levanta e vai embora. Fala alto, sim, tal. Um bobo, é um tonto, um idiota. E o idiota se dirigiu a um deputado aqui de São Paulo, esse mora em São Paulo, é de São Paulo, diferente dele que falsificou o domicílio eleitoral, ele é falsificador. E o TRE, Ministério Público, ele falsificou onde ele mora aqui. E tudo bem, eu sei que vocês vão dizer assim, 1.800.000 idiotas votaram nele. Tudo bem, votaram no Tiririca aqui também. Porque São Paulo gosta de falar dos outros estados, não aqui, essa figura vem para cá, Enéas veio para cá. Essas figuras todas vêm aqui, estão ameaçando uma quadrilha vir para cá agora, bolsonarista para cá, não? Os quadrilheiros. Bem, esse daí falsificou o registro, ele não mora aqui. Portanto, ele é para estar na cadeia, no mínimo por falsidade ideológica, mas tem outras coisas. Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, e coisinhas lá no Oriente Médio, e uma ligação com o pessoal nazista lá pesada. Mas hoje ele disse o seguinte, o Bananinha, grande figura, se dirigiu a um deputado de São Paulo, esse Kim Kataguiri, disse o seguinte, olha que linguagem linda, bem diplomática. Você é papel higiênico da esquerda. Não é lindo, não. Convenhamos, eu queria que vocês falassem assim, não é bonito um filho de presidente da República, deputado federal, com 1.800.000 idiotas que votaram nele. Esse sujeito veio aqui na Fiesp, os empresários se prostraram, sim, se prostraram para esse idiota, né, dizendo que ele era amigo da família Trump e tal. Olha a idiotia da elite rastaquera. Esse sujeito, olha a linguagem, é pior. Ele não foi advertido por ninguém. O sujeito que presidia a reunião da comissão não falou nada. Agora virou uma forma parlamentar se dirigir a um outro parlamentar e dizer assim, você é papel higiênico da esquerda, e o outro pode dizer, e você... O que é isso?
Isso aqui, tranquilamente. O que diria o pastor Mala? Pastor Mala, por favor, pastor, em nome de Jesus, pastor, Deus no comando e não paga impostos, né? Pastor Mala, o que o senhor analisa essa questão, pastor Mala? Fale, pô, eu estou sentindo falta do senhor, sabe? E o senhor com S maiúsculo, porque o senhor já está lá em cima, ao lado dele, com D maiúsculo, né? O senhor está lá, pastor Mala, fale, o senhor acha que isso é cristão? O senhor precisava me orientar, porque eu estou desorientado, pastor Mala. Grande Mala. Que figurinha. Então, para vocês verem que nós temos uma quadrilha hoje no poder do Estado. Mas isso nunca ocorreu. Se vocês procurarem a história brasileira, vocês não vão encontrar. E na presidência da República, um idiota. O Bolsonaro é idiota. E eu sempre disse, quando eu estive com ele em 2017, 40 minutos, eu falei, é um idiota. Ele não entendia o que eu falava, aquele olhar baixo da ignorância. Eu perguntava coisas banais que uma menina da 5ª série do ensino fundamental sabe. Ele não sabia. Não sabia. Ele não consegue pensar. Ele não consegue falar. E quando ele vai no cercadinho, que vale, eu sugeri ontem o estudo antropológico, né? Puxa, de antropologia política daquele cercadinho, porque vai umas figuras engraçadíssimas. Gente, que são os coitados. A gente não tem dó, né? Dó daquelas pessoas, tal. O que a gente vai fazer? A gente tem que ter dó, né? Que é um bom sentimento. E aí faz uma questão para ele, ele faz aquela cara com aquele cabelo acaju, descolorido, que ele tinge e vai descolorindo, então fica 3 cores, aqui acaju, semi-acaju, aqui um pouco branco. É super bacana, né? Sempre com aquela elegância e cercado por aqueles cangaceiros, que são os capangas que ficam atrás também, fazendo tudo a encenação, porque aqueles não protegem ninguém, né? Mas precisa fazer aquela cena. E aí ele sai, passa no cercadinho, fala e vai embora. E depois, no retorno, não vou chamar de trabalho, porque ele é um ocioso, é um mandrião, é um vagabundo, né? Como o mandrião não pode trabalhar, por definição. E aí, alguns não entendem, tem uns beócios aqui, é o mandrionismo, é uma piada. Explicar para a pessoa, viu, entendeu? É uma piada. Precisa entender o que é piada, entender a ironia, isso demora, né? Isso está lá, se você for ver, lá atrás, no Aristófanes. Você acha que você nunca viu falar no Aristófanes, né? Gozando dos intelectuais, em tantas comédias, uma delas Nas Nuvens, dizendo que o Sócrates fica medindo salto de pulga. Aí, se eu falar para esse beócio bolsonarista aqui, ele vai imaginar que o Sócrates ia medindo o salto de pulga, e não que ele era uma ironia do Aristófanes. Então, estou explicando, porque os beócios não entendem o que a gente fala. Mas é isso, é uma Adriano não trabalha, e junto com aquela caterva, que está lá para não fazer nada. O que ele tem a apresentar? Nada. E hoje ele deu uma entrevista, que ele não tem o que fazer, ele fica dando entrevista, né? Primeiro para tudo chapa branca, tudo chapa branca. Viram, quando o rapaz perguntou sobre a questão das rachadinhas, é o que ele fez recentemente, se levantou e foi embora, né? É um negócio inacreditável. Então, precisa ser tudo chapa branca para ele, porque ele está nervosinho. Todos são muito nervosinhos, né? Aí ele foi entrevistado com outro negócio, chapa branca, estou usando como fonte Poder 360. E ele perguntaram sobre o Moro, se ele estava lá preocupado com o Moro e tal. Ele respondeu o seguinte, abre aspas, olha, essa é digna de um idiota. Por isso que ele é idiota, não estou exagerando, é um idiota na presidência. Ele não entende nenhum assunto público, diplomático, você vê, torre de pizza, ele não consegue falar de qualquer assunto, o Jim Carrey, né? Jim Carrey. E aí ele não sabe de nada. Se você pegar um planisfera, ele não identifica os continentes, ele é um idiota, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, o idiota, que é mito, para idiotas, né? Vamos lá, diz ele, abre aspas, ele tinha um objetivo, está se referindo ao Moro, hein? Ele tinha um objetivo próprio aqui na presidência. Raramente contava uma piada, raramente conversava com alguém. Não estava no meu entender atendendo aos nossos propósitos. Aí você, eu, nós, que temos neurônios que se comunicam entre si, pensamos o seguinte, vamos fazer uma análise dessa frase, do nosso Júlio César do Rio das Pedras, né? O Júlio César, né? Tá lá, a sorte está lançada, né? Grande Júlio César, retornando da Gália e quebrando a tradição romana de descer com os exércitos, o seu exército em direção a Roma, né? Atravessando o Rubicão.
No Brasil de hoje, o Rubicão é o Rio das Pedras. São os milicianos do qual é sócio. Então, o nosso Júlio César do Rio das Pedras, o Asmodeu, que não é Messias, o Asmodeu Bolsonaro, entende se a pessoa é ministro dele ou não da seguinte forma: raramente contava uma piada, raramente conversava com alguém. Quer dizer que, para ser ministro do idiota Bolsonaro, tem de contar uma piada. Isso daqui é que ninguém presta atenção. Isso daqui é de uma idiotia pantagruélica. Esse homem é um idiota. Ele não consegue entender. Outro dia, querendo explicar precatórios, ele começou a falar da professorinha. Primeiro, a forma, evidentemente, depreciativa, misógina, né? Que ele se dirige às professoras, a importância que elas têm na história da educação do Brasil, de forma sempre depreciativa. Ele que é um semi-letrado, né? Que é o, como eu chamo, Australopithecus, porque o cérebro dele ainda é menor do que o Australopithecus, sabe? Aquele processo que vocês veem, né, nas imagens de evolução do macaco em homem, assim, até chegar aqui, ele está aqui. Ele não chegou ainda aqui. O Australopithecus está aqui, ele está aqui, tá? Nesse processo. Bem, esse daí, ele não consegue, ele não sabe nem o que é precatório, o que é o orçamento da União, ele não tem condições cognitivas de entender. Então, tem coisas que você tem limite. Você não vai chegar para ele e começar a discutir os assuntos públicos. Ele diz que vai a debates, aqui que ele vai. É covarde. Covarde, vai nada. Vai nada. Não vai a debate coisa alguma, ele é covarde. Né? É tudo mentira esse homem. Então, ele diz que para ser ministro, ele está se referindo ao ex-ministro da Justiça, que ele tinha um objetivo próprio aqui na presidência. Raramente contava uma piada. Não, a idiotia é tão grande, isso passa, claro, eu entendo, porque é tanta idiotia. Quer dizer que o ministro legal é o que chega e conta piada. E sabe as piadas que ele conta? É piada de marginal, que o Bolsonaro conta. Teve um que é assim com ele hoje, que me contou, hoje ele é assim com ele, mas eu não vou falar piada aqui, porque não dá, tá? Que ficou, essa pessoa que hoje é assim com ele, que está ganhando muito, disse que ele, que também não é uma flor que se cheire, o cidadão que me contou, ficou constrangido com as piadas do Bolsonaro no Palácio do Planalto. Tem uma que ele fazia uma referência a um animador que não foi candidato à presidência, não vou falar aqui, o que falou que era uma baixaria digna do quadrilheiro Bananinha e de Flávio Carlos e da quadrilha, né? Mas esse é o baixaria, ele falou para o presidente de Portugal. O presidente de Portugal ficou assustado com ele quando visitou recentemente o Brasil, que veio aqui no Museu da Língua, que foi reinaugurado, que ele não veio, o semiletrado, o idiota. Aí o presidente de Portugal, que é uma pessoa educada, foi a Brasília. E aí ele começou a contar as piadas. O presidente de Portugal ficou atônito com a marginalidade. Ele é um marginal. E ficou em silêncio, não sabia o que fazer. Ele, com o presidente de Guiné-Bissau, que é uma peça, uma figura, esse eu já estou falando, ele apontou Itamaraty e falou, ali é tudo viado. E ri. É isso que nós temos. Nós temos um marginal na presidência da República, que mais é um marginal diferente de outros na história da marginalidade brasileira, que dá livro. Né? Esse é um idiota, porque tem marginal inteligente, marginal até culto. Temos, sim, temos. Mas esse é idiota. É um idiota na presidência. Agora, como um país que já foi a sexta, pode ser no momento a nona, depende da cotação do dólar para fazer o cálculo do PIB, né? Vamos dizer, 10ª economia, 11ª do mundo, tem um idiota na presidência, cercado por idiotas, porque idiota não consegue conviver com gente inteligente. Isso é básico. Ele precisa se cercar de idiotas. Os idiotas verde-oliva, que estão no Palácio do Planalto, que se ajoelham para ele, e não, vocês já sabem todos, os ministros, todos idiotizados. Né? O ministro da Educação é patético, é um idiota. O astronauta é hilariante. Né? Cortaram 92% do orçamento do seu ministério, não falou nada. Nada. Aí vai para a saúde, cortou também o orçamento de 2022 de saúde, também nada. Aí, o Tarcísio, esse tem uma cara de pangaré, de cavalo paraguaio, é um pangaré, você olha para o cara, é um pangaré. Né? E ele quer levar o pangaré para ser candidato, ora em Goiás, ora em São Paulo. Pô, mas o que o cara tem a ver com São Paulo, esse pangaré?
né? Ele está, não, precisa ser candidato ao governo, o Pangaré. É um Pangaré, mas ele cercou de pangarés. Tem a Tereza, Boi Bombeiro, Cristina. Não vamos esquecer a Boi Bombeiro. Vocês em Mato Grosso, lembre-se do dia da eleição da Boi Bombeiro. Ela deu uma definição fantástica sobre o Pantanal. Estava pegando fogo e tal, e ela sugeriu, se tivesse destruído todo o Pantanal, teriam bois, um rebanho ali, e não estaria pegando fogo. Então, ela propôs, olha que incrível, mas que coisa genial, a destruição de toda a floresta, de todas as referências, né, do que nós estudamos, quando estudávamos geografia, sabíamos, então, tudo aqui destruiu tudo. Eu digo isso, geografia, que eu me lembrei agora do dia 19, agora, 19 de novembro, dia da bandeira. Eu lembrei aqui, e vocês são testemunha. Falei um pouco da história da bandeira, a discussão que bandeira foi, seria aquela que Júlio Ribeiro que desenhou a bandeira de São Paulo, que é um mineiro, imagina em Minas ter uma bandeira desenhada por um paulista aqui. A bandeira de São Paulo é o mineiro, Júlio Ribeiro, autor da carne, foi professor aqui, preparando os alunos para a escola, para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, republicano radical da propaganda, na coleção que eu coordenei, coleção paulista, um dos volumes republicados de clássicos, né, Cartas Sertanejas, tem a introdução do professor doutor José Leonardo Nascimento, está lá, né? O Júlio Ribeiro, ele que fez a bandeira, tal, que seria a bandeira do Brasil. Aí tem a história que o Francisco Glicério teria de levar, não levou naquele momento, acabou, ficou aquela. Aí o Floriano fez uma comissão, ia mudar a bandeira, o tempo passou, acabou ficando aquela, que tem uma forte referência com a bandeira do Império, quando os republicanos queriam se descolar da questão da herança imperial, né? Tanto que retiram vários símbolos logo após a proclamação, fazem uma série de mudanças, etc, etc, etc. Isso tem lá num conto famoso, um conto super legal do Arthur Azevedo, grande Arthur Azevedo, que é engraçadíssimo. Dia 15 de novembro foi uma sexta, né? Um funcionário público sai de licença na quinta-feira, vai para o interior, próximo ao Rio, mas foi lá para o interior, né, descansar, volta lá no dia 20, mais ou menos, e aí não sabia de nada, pegou o bonde, está indo trabalhar, começa a ouvir falar, é o banana do imperador, é não sei o quê, porque agora sim, porque a nossa república, ele não entende nada, porque ele saiu, era império, voltou, era república, né? E aí, quando ele entra na sessão dele, o Arthur Azevedo mas ele tem uma ironia, né? As peças de teatro também, os contos, né? Trabalhou muito para diabo. Eu conheço irmão do grande, irmão mais velho do Aloysio Azevedo, né? Os dois são do Maranhão. Aloysio Azevedo, autor do Casa de Pensão, Cortiço, Mulato, né? Cortiço é um livraço importantíssimo, dá para fazer uma boa discussão. Eu até faço no meu livro, quando eu vim embora, a história da migração nordestina para São Paulo, tem até uma nota lá, até longa, em que eu discuto a questão do trabalho do imigrante e do trabalhador nacional. Bem, um dia até, se vocês me cobrarem, eu não me esquecer, eu leio até essa passagem. Mas ele não lembrou do Dia da Bandeira, tá? Eu citei aqui o Eduardo Prado, lembra? A crítica violenta, escreve até um livro sobre isso. Passou, nem lembrou do Dia da Bandeira. Nem fala do bicentenário da independência. Caramba, agora daqui a pouco estamos lá, 7 de setembro. Meu Deus, né? Puxa, nós devíamos estar discutindo, né? Fazendo toda uma programação de seminários, debates, publicação de clássicos da historiografia, da sociologia, da filosofia política, etc. O Brasil devia estar entusiasmado, discutindo o bicentenário do nosso país, caramba! Por que não? Porque temos, na presidência, um idiota. É isso, nós temos um idiota. A gente vai esperar o quê dele? Que ele dê uma grande sacada? Não tem jeito. O idiota cercado por idiotas. E dá nisso, né? A imbecilidade no poder. Aí não tem condições. O outro que diz, você, papel higiênico, olha a linguagem da esquerda. Vocês imaginam? Eu nunca vi isso no parlamento. E o pior é que não foi divertido. Porque a idiotia bolsonarista vira tudo normal. Ontem não tinha outro defendendo o nazismo. E ele sugeriu o Bolsonaro pegar a ideia nazista e colocar na sala de aula com educação moral e cívica, da forma do nazismo. A semana passada não tinha numa concessão pública, defendendo a morte de todos os brasileiros de origem judaica e a apropriação dos bens. Um meio de resolver a crise econômica. Olha a loucura. Isso quem fala, isso tem lá, é o Hitler, Adolf Hitler. Isso está lá, um livro que ele escreveu na prisão.
está lá, no Minha Luta. Isso, vocês vão encontrar isso lá. Vocês vão encontrar isso no panfleto apócrifo, né? Os protocolos dos sábios do Sião. Vocês vão no livro do Ford. Leia o Ford. O Judeu Internacional e toda uma literatura. Se vocês quiserem uma literatura nacional, Gustavo Barroso. Claro, História Secreta do Brasil. Vamos ler aquilo. Antissemitismo puro. Numa concessão pública, ninguém fala nada. Uma notinha ali, uma notinha colar e vai. Quer dizer, a idiotia foi se espalhando de Brasília, sabe? Foi espalhando pelos estados, pela estrutura de Estado, pela sociedade civil, né? E temos um idiota que diz o seguinte, ele podia fazer todas as críticas ao ex-ministro da Justiça sem nenhum problema. É político, qual o problema? Não, mas a crítica dele é que ele raramente contava uma piada. Você imagina? O que é isso? Não pensem. Raramente ele contava uma piada. Quer dizer, o sujeito é bom ministro não pelas piadas, e as piadas de marginal, que ele conta. E a caterva verde-oliva lá conta também. Né? Que está lá no Palácio do Planalto, que envergonha o Exército Brasileiro. Claro. E as piadas são terríveis. E que conta fora do país, conta aqui. E eu disse esse exemplo dessa pessoa, não vou dizer qual, que não é o caso, que até essa pessoa ficou estarrecida com o marginal. Mas é isso, é isso. É duro, viu? Mas a gente vai virar essa página. Vamos continuar acompanhando a política, sempre desejando que o Brasil vai mudar, vai virar essa página. Vamos sempre ter esse olhar crítico, né? Sempre estudando. Eu estou lotado de coisa aqui. Tudo para um livro, começa outro para no meio, volta. Tá aqui, tem pilhas e pilhas aqui de coisa. Eu fico agora ganhando um amigo, aí o Berlim, 1961, que também tem de ler. E é uma loucura, né? E, ao mesmo tempo, participando agora já das primeiras entrevistas, tal, preparando o lançamento em São Paulo, dia 13 de dezembro, Shopping Higienópolis, Livraria da Vila, a partir das 17 horas, o lançamento do meu livro Um País Chamado Brasil, né? Que é a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, não tem nada igual por aí, você pode ver, né? Indique o canal, está entre graças, muito obrigado pelos 645 mil inscritos no meu canal, indica um amigo, uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Criamos o clube de membros, clique lá em Seja Membro. Muitas vezes ainda tem um problema, estamos resolvendo, que não entra pelo celular, mas por aqui, pelo computador entra, clique lá, tem as duas informações, né, para você fazer parte do clube. É um material que a gente produz, né, e durante o mês e vai alimentando. Tem muita gente que faz parte do clube, está sendo muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa, na plataforma de cursos, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Nos encontramos amanhã, portanto, né? E sempre recomendando, porque ao você ler esse livro, digo a vocês, especialmente ao meu querido general Quasimodo, general Heleno, do Exército, não é brasileiro, hein? Exército Brancaleone. As caravelas não chegaram a Rondônia pelo rio Guaporé, general, tá bom? E também não trouxeram as pedras de Portugal. Então, se o senhor ler, pode ler devagarzinho, sei que o senhor deve ter dificuldade de leitura, se preciso, até posso explicar para o senhor, afinal, o senhor tem 4 estrelas, posto máximo, general de exército, né? Que diria do senhor, por exemplo, aqueles que tiraram notas tão altas no início da escola militar, que diria o Ernesto Geisel do senhor? Meu Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Nos encontramos amanhã, então. Até.